Go away, yo. I said Diferentemente do Brasil, se ele está aqui no exército americano é opcional, ou seja, ninguém vai te encher o saco por não ter um papelzinho de reservista. Então, se você não quiser servir, tá de boa. Agora, se você é doido de pedra e se oferece deliberadamente a entrar nessa espécie de purgatório, meu amigo, um longo, tedioso e sofrido caminho que assusta até o cão lhe aguarda. E eu vou contar a minha história como alguém que passou por ele. Eu tomei essa decisão de me alistar no começo de 2025, então eu procurei um daqueles escritórios de recrutamento que ficava ali perto de casa e basicamente esses escritórios são responsáveis por lidar com toda a burocracia. Então eles pedem documento, marca consulta médica, preenche sua papelada e te ajuda a escolher a sua profissão no exército, que é igual no Brasil, que tem infantaria, tem administração, médico, aqui é a mesma coisa. Eu não tive nenhum problema nesse processo, então o último passo foi basicamente fazer o juramento e assinar o meu contrato e pronto. Um sargento apertou minha mão e falou: "Welcome to the US Army", e aí me deu um papel com as minhas orders. E pra quem não sabe, é tipo um itinerário com a data do meu treinamento, a duração e o local. A partir daqui, meu destino já estava traçado e não tinha mais volta. desgraça é essa? Que destino da porra! O governo comprou a minha passagem de avião para Oklahoma, um estado horrível que mais aparenta ter sido abandonado por Deus e que existe simplesmente para todo mundo reclamar dele, cara. Sério, é feio, tudo parece morto e faz um calor do cara. Bicho, eu não vi uma única pessoa falar bem daquele lugar. Eu cheguei no aeroporto de lá junto com uma cambada de moleque à noite e eu fui para uma sala que era designada somente para quem ia servir. Eles nos ofereceram comida e então já colocaram a gente num ônibus porque a base militar que eu ia ainda ficava a cerca de 2 horas dali. E quanto mais perto de chegar, mais frio na barriga dava. Sabe aquela sensação de medo que dava quando você era criança e você fazia alguma cagada e a sua mãe, ao invés de te bater na hora, ela só falava: "Você vai ver quando seu pai chegar"? E você ficava ali sofrendo, já adiantado, esperando a chinelada que ia tomar. Era praticamente isso. Assim que a gente chegou na base, um personagem místico que iria me assombrar pelos próximos 5 meses vinha em direção ao ônibus. De farda, óculos escuro, e não me pergunte por que raios alguém usaria óculos escuros à noite, e um chapéu que parecia um pouco de cowboy. O famoso Drill Sergeant aparecia. Engraçado que ele andava rápido pra caramba na nossa direção, como, sei lá, como se fosse um vilão de filme de terror que tava atrás das suas vítimas. O cabra chegou na maior ignorância, xingando e apressando todo mundo ali pra sair do ônibus. Ele deixou a gente ligar pra nossa família, só pra falar que a gente tava vivo. Então já pegou o celular de todo mundo e nos levou pra dentro. Eu pensei, cara, já tá tarde. Certeza que ele só vai mostrar onde é que a gente vai dormir e amanhã a gente começa de verdade. Não. A gente passou a madrugada inteira pegando uniforme, ouvindo regra e aprendendo a usar uma bolsa de água que quase virou parte do meu corpo. Todo lugar que eu ia eu era obrigado a carregar essa bolsa e ai de mim se estivesse com ela vazia. O dia já começava a amanhecer e embora eu já estivesse quase dormindo em pé, ele só estava apenas começando. Eu só fui conseguir dormir à noite e passei cerca de 34 horas virado sem dormir. O que viria a seguir era uma parte do treinamento chamada recepção, que basicamente consiste num lugar onde se faz mais exame médico e mais burocracia. E a maioria das coisas ali eu já tinha feito antes de me alistar, mas eu tinha que fazer de novo simplesmente porque sim. E basicamente foi uma semana com a rotina de acordar às 5 da manhã, pôr o uniforme, que consistia em uma camiseta preta escrito Army, um short, tênis e aquela bolsa d'água. E a gente passava horas e horas em filas infinitas. Fila pra tirar sangue, fila pra tirar foto, fila pra pegar farda, fila pra comer, fila pra teste psicológico. Naquele ponto só faltava uma fila pra pegar outra fila. E após essa calorosa primeira semana de boas-vindas, finalmente o treinamento de verdade ia começar. E é aqui que o filho chora e a mãe não vê, rapaz. Eu fui selecionado para uma battery, que eu acredito que seja um pelotão no Brasil, não tenho certeza, que tinha mais ou menos cerca de 200 trainees, que em português seriam os recrutas. Havia várias dessas batteries na base e detalhe, quando eu digo base, não confunda com um quartel, com um lugarzinho pequeno.
Tipo, imagina mesmo uma cidade de, sei lá, 50 mil habitantes e que tem de tudo. Tem escola, tem hospital, tem cinema. Eu só não podia ir visitar, obviamente, né? Não tava de férias. E cada Barry tinha 4 platoons com uma média de 50 trainees. 2 drill sergeants comuns e um senior drill sergeant, que basicamente mandava nos outros 2, assim. Esses platoons, esses grupos, eles eram organizados de forma alfabética, ou seja, o platoon que você fica depende da letra do seu último nome. Eles foram até o alojamento que a gente tava e nos mandou correr até um campinho próximo que tinha ali, e foi lá que a gente fez o primeiro teste chamado First 100 Yards, e basicamente consistia em tarefas de trabalho em equipe, que você teria que conversar com seu platoon para resolver algum problema, e competição também entre grupos, entre os outros platoons. E até aqui tudo parecia ser bem tranquilo, o dia tava bem fresco, e eu até achei, bicho, isso aqui vai ser moleza demais. Mas a festa acabou quando nos mandaram entrar no ônibus e chegamos no alojamento. Tivemos que pegar todas as malas, que tinha toda a tralha que deram pra gente, e cara, a minha tava quase rasgando de tanto lixo que me deram. Tinha coisa ali dentro que eu acabei nem usando, e não sei pra que serve até hoje, então vai entender. Foi o dia inteiro sendo xingado histericamente, os sargentos chegavam a perder a voz, todo mundo ali basicamente perdia a voz, eu perdi a voz, o que é um milagre, porque eu quase não falo, sou uma pessoa bem quieta, e quando falo, o pouco que eu falo baixo, então eu ficar sem voz é algo raro. Então a gente era xingado, eles faziam a gente correr o tempo todo, pagar 400 tipos diferentes de exercício físico por simplesmente qualquer erro. Se alguém piscasse fora de ordem era mais 1 hora de drama, se alguém tivesse com o uniforme errado era mais uma novela, tudo pra quebrar o seu psicológico. Até que chegou a hora da janta. A comida está pronta, jantar agora tem feijoada. Comprei feijoada. E o que era pra ser um momento de paz e apreciação virou também alvo de gritaria e pressa. Pressa essa que eu nunca entendi, porque foi o treinamento inteiro o sargento pressando todo mundo pra ir mais rápido, só pra poder pegar uma fila e ficar parado ali por horas. Ou seja, corre aí pra ficar parado em fila. Eu peguei meu prato então e foi mais 15 longos minutos que eu passei com um sargento gritando, quase cuspindo na minha orelha. Eu lembro até uma vez que eu já tinha terminado de comer e eu tava indo colocar já os pratos, né? Tinha um lugarzinho no canto da cantina ali que era feito pra colocar, né, os pratos. Eu cheguei a derrubar uma bosta de uma faca no chão, e nesse momento que eu derrubei, eu já vi 3 ou 4 sargentos olhando pra mim assim, já com aquele olhar com sangue no olho, fazendo eu ter que dar a volta na cantina inteira com a merda da faca na mão, dizendo sorry knife, should have been me. E em português é desculpa faca, deveria ter sido eu. É algo ridículo, né? E não adiantava, eu saía da cantina e ia pra outro lugar achando que ia ter um pouco de paz, mas não. Aqui você sai de um lugar com um sargento comendo a tua bunda pra simplesmente ir pra outro lugar com outro sargento fazendo a mesma coisa. O que chega a ser engraçado, porque tem até uma música militar, que aqui eles chamam de cadence, que é aquelas musiquinhas que o pessoal canta quando tá correndo, geralmente, que faz piada com isso, de todo lugar que você vai ter a bosta de um sargento. No final do dia, eu tive que subir 4 lances de escada carregando aquelas malas pesadas e então tava na hora do banho. Como os chuveiros eram limitados, os sargentos eles dividiam a gente em grupos de 10 e cada grupo tinha incríveis 3 minutos de banho. E após esse tempo, quem tava ali fora esperando fazia o quê? Adivinha? Mais exercício até que o último cara saísse do banheiro. E essa praticamente foi a nossa rotina por 72 horas, que é conhecida como First 72. É de cair o queixo com tanta criatividade que o exército tem. Sim, todo teste começa com First. Quando esses 3 dias acabaram, deu início então às fases do treinamento, que eram 3. A Red, White
e Blue, né? Vermelho, branco e azul, que faz jus à bandeira dos Estados Unidos. E cada uma foca em aspectos diferentes. A primeira fase, a Red, foi mais focada em disciplina e exercício físico. Ela não era tão brutal quanto os 3 primeiros dias, mas ainda assim havia um certo rigor ali. Os uniformes eram checados todos os dias, a gente cantava o hino nacional, o do exército e do soldado todos os dias, antes de cada refeição. Foi nela que tivemos que escalar e descer uma torre enorme. Nos deram as M4 também, a arma que o exército usa e que todo soldado tem que passar no teste de tiro com ela. E você tem que acertar no mínimo 23 alvos de 40, mas mais pra frente eu explico como foi. E em cada fase também era feito o EFT, o Army Fitness Test, que é o teste físico que você também é obrigado a passar. Levantar peso, flexão, correr de um lado pro outro arrastando uns pezinhos, fazer uma prancha e depois de tudo isso você ainda tem que correr mais 3 km. E os critérios dependem da sua idade, então se você for mais velho, obviamente você não precisa correr que nem um Flash. Todo final de fase a gente passava alguns dias no mato, a gente fazia mochila e já saía andando até lá, ou a gente ia de ônibus. E passava o dia todo queimando no sol, comendo MRE, que seria a ração do exército do Brasil. E sabe Deus quanto tempo aquela comida tava ali, bicho. Teve uma vez que eu peguei uma ração que tinha um M&M, né, aqueles chocolates. E quando eu fui olhar a data de validade, o bagulho já tinha vencido mais de 1 ano atrás. Então, talvez eu tenha comido comida vencida aí. E quando a gente ia no campo, a gente basicamente fazia o que dava na telha do sargento. A gente dormia no saco de dormir pra fora mesmo, pegando sereno. Após isso, a gente ainda tinha que andar até o alojamento carregando a arma, né, a M4, e a mochila junto com as suas tralhas lá, que pesava mais ou menos 20 ou 25 quilos. E conforme a gente ia avançando de fase, né, durante o treinamento, os dias que a gente passava no campo ficavam maiores. Então, se na primeira fase eu fiquei 1 ou 2 dias, na segunda eu fiquei 3, e ia só aumentando. Essa foi então a Red Phase, a primeira fase. A segunda fase era o White e o foco era fazer os recrutas aprender a atirar com a M4. É algo curioso porque ela é a mais curta, ela é só 2 semanas. Parece que era a mais longa porque eu praticamente passei ela esperando horas em fila para atirar no sol quente, e depois que eu atirava eu ainda tinha que esperar todo mundo que estava atrás de mim atirar também. Ou seja, eu ficava sentado ali numa arquibancada com um monte de marmanjo por mais algumas horas. O tempo simplesmente não passava de jeito nenhum, bicho. Acho que essa merda aí, porra. Isso quando um sargento não decidisse zoar lá com a nossa cara e mandasse a gente fazer agachamento no meio do sol. Nessa fase, os sargentos, eles escolhiam alguém para representar o platoon, o grupo que você fazia parte. Eles basicamente ficavam responsáveis pelo grupo, então eles faziam a contagem para ver se estava todo mundo ali. Funcionava basicamente como uma espécie de pombo-correio do sargento. E engraçado é que os sargentos, eles escolhiam a pessoa mais despreparada para liderar. Até porque a palhaçada, o circo tem que continuar, não é mesmo? Vai cair na coca, vai cair na coca. Coca. Ih, cara, não vai na coca. Donut off. Não pode entrar ele, só entrar assim, faz assim, ó, estica o braço. Estica o braço e depois volta. No final dessa fase, a gente ficou 2 noites no mato e o tempo aqui já começava a esfriar. De dia era até quente, mas à noite a temperatura caía por volta ali dos 10, 8 graus mais ou menos, porque a época ali já era final de outono e início de inverno. Mas relaxa que mais pra frente vai ficar pior. E a caminhada de volta pro alojamento, ao invés de ter sido 8 quilômetros, como da última vez, aqui eram 12. E, meu Deus do céu, que sensação boa era voltar pros quartos após esses dias no mato. Parecia que eu tinha chegado num quarto de hotel 5 estrelas da Disney. E o chuveiro também parecia uma cachoeira, porque ficar 2, 3 dias sem tomar banho não é fácil não, meu amigo. Olha, quanto animal fedido! Começa então a última fase, a Blue Phase. E graças a Deus, última fase, então os caras vão pegar mais leve com a gente. Não. Por algum motivo, os sargentos diziam que não era pra achar que eles iam facilitar, porque o treinamento tava acabando. E os caras começaram a castigar todo mundo por coisas que eles nem ligavam tanto antes. E do nada começaram a ligar. Uma vez fizeram a gente subir
trocar de uniforme, né? A gente misturava os uniformes e então voltava pra baixo. E era só coisa ridícula. Por debaixo era o short normal, por cima era farda e com capacete. Era um show de horror aquilo ali. Essa Blueface foi praticamente uma revisão de tudo que a gente aprendeu durante o treinamento. Então a gente ia pro campo apenas relembrar como fazer as coisas, o procedimento médico, como carregar corpo, como usar a máscara de gás, que o burro aqui esqueceu de comentar, mas a gente tem que passar por uma câmara de gás e tem que usar essa máscara, porque o gás é muito forte, ele chega a queimar a tua pele, é algo bem zoado mesmo. E também informações de combate, cada membro tem que andar numa posição certa, ele faz coisas diferentes. Essa fase servia basicamente para relembrar tudo que a gente tinha aprendido. A pior parte dela foi ter que passar 3 dias no mato, sem banho, comendo praticamente só ração. E eu tava doente nessa época, eu cheguei a pegar bronquite e tive que fazer o teste físico também, quase morrendo. Meu Deus, bicho, passei um frio terrível, a temperatura chegava abaixo de 0 à noite. Uma vez eu levantei de madrugada, tava com uma vontade imensa de cagar. E detalhe, só tinha banheiro químico ali. Então eu acordei no meio da madrugada, num frio congelante, morrendo de vontade de cagar, ter que ir num banheiro químico e sem enxergar nada. Cara, nem bandido é tratado desse jeito. E o último teste chegou então, a gente teve que andar de volta até o alojamento. Eles acordaram a gente de madrugada, às pressas, pra gente ter que andar 16 quilômetros num frio do cacete. A gente não podia sequer colocar uma blusa. Tinha um sargento lá que dizia que vai esquentar quando você começar a andar, recruta. E, cara, é desesperador, porque se você falha nesse teste, você tem que fazer essa fase inteira. Então, não tem pensamento ruim ou dor que te faça querer desistir. Você pode estar com a perna quebrada, você vai arranjar um jeito de andar e completar aquele teste. E se você sobreviveu até aqui, parabéns! É feita uma cerimônia onde os sargentos, eles misturam todo tipo de bebida. Então, vinho, suco, refri, até óleo os caras colocavam no meio. Quando você termina de beber, eles te dão um selo que você coloca na farda. A partir daqui você não é considerado mais um trainee, um recruta, e sim um soldado. Então só faltava basicamente uma semana para eu terminar e poder sair daquele hospício. A partir daqui os sargentos começaram a tratar a gente mais como ser humano. A gente basicamente passou essa semana, adivinha, em fila para pegar terno, fila para aprender a raspar a borna, enfim. A gente aprendeu como a cerimônia ia funcionar. Todo mundo tem que andar de tal maneira, então a gente aprendeu tudo isso. Eles te dão mais tempo livre com o celular pra você poder falar com a sua família. No início era tipo 30 minutos, depois na fase branca era 1 hora e na fase azul era 1h30. Isso se os sargentos não quisessem dar apenas 5 minutos, só pra você falar com a sua família que você tá vivo. Eu lembro que eu pegava o celular depois de 1 semana sem, parecia ser algo surreal. Então o Family Day chega, que é um dia que você passa com a sua família. Eu só tive que voltar à noite pra ele, porque no outro dia teria cerimônia, né? Que basicamente eles só te parabenizam por concluir o treinamento e sua família te vê de terno, e então você tem que se despedir deles porque você ainda não terminou o treinamento inteiro, você só finalizou o básico. Você ainda tem o AIT, que significa Advanced Individual Training, que é aqui onde você aprende a sua profissão do exército. E dependendo da profissão que você escolheu, pode levar de um mês até quase 1 ano. Pois é, 2 meses e meio sofrendo pior que presidiário não foi suficiente. Ainda tem mais. Mas isso vai ficar para outro vídeo, tem muita coisa para se contar, tem muita história engraçada ainda. E história triste também, que eu escutei de alguns sargentos lá, que te faz pensar que exército não é brincadeira, cara. Tem história horrível por aí que sargento conta e que algumas pessoas passaram, que não é fácil e te faz repensar sobre a vida, sobre o que você tá fazendo. Mas se eu fosse contar tudo isso, esse vídeo passaria facilmente de 1 hora. Eu me despeço de vocês, turma. Fiquem com Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Para sempre.